Deus anuncia que ele vai transformar, né, as nações do povo de Deus em um deserto. Né? Então, esse é feito esse anunciado da parte do Senhor para com o seu povo, de que ele vai transformar suas nações em um deserto. Né? E já aqui no capítulo 35, ele vem e proclama que ele transformaria o povo de Deus de um deserto para um jardim. Né? Que coisa linda, né, queridos? Queridos, nós precisamos aprender isso com a Santa Palavra. A mesma boca do Deus Altíssimo, né, que nos coloca muitas vezes no deserto, essa mesma boca do Deus Altíssimo também tem poder para nos colocar em um jardim. Né? Então a fé, queridos, para com a palavra do Senhor, ela é tanto para o sim como para o tanto para o não como para o sim na nossa vida. Né? Então, há períodos em que o Senhor precisa, né, nos dar o não, para que nós não morremos, para que nós não insistimos em caminhos errados, sabe? Persistimos no erro. Então, Deus vem e dá um não. Aqui, como ele disse no capítulo 34 de Isaías, ele falou, eu vou colocar o meu povo, caminhos do meu povo vou fazer deserto, vou transformar as nações em deserto. Né? Mas aí ele vem aqui, mesmo Deus que deu esse veredito para o seu povo, ele diz no capítulo 35 que de deserto ele vai transformar as suas nações em um jardim. Né? Então, que você esteja preparado para ouvir o não, que você também esteja preparado para ouvir o sim, quando o sim da parte do Senhor chegar até a minha vida e a sua vida, amém? Então, o princípio dos 2 capítulos é que o povo de Deus deve confiar em Deus e não nas nações. Né? Nós sabemos, querido, que a palavra de Deus irá se cumprir, você tendo conhecimento pleno dela ou não, ela irá se cumprir. Ela irá se cumprir, né? Porque é a palavra de Deus. Porém, né, acima de toda e qualquer circunstância, querido, guarde a sua confiança no Senhor. Né? Continue confiando no Senhor. Né? Porque Ele é o mesmo Deus que te deu o não, Ele também é Deus para te dar um sim, no tempo de papai. Né? No tempo do papai. Aí ele diz assim, ó, o Líbano, o Carmelo e o Saron eram regiões de vegetação especificamente exuberantes, né? E aí ele vem com uma outra mensagem, né? Ele diz assim, ó, Deus salvará o seu povo das nações ímpias, né? Que as oprimem. A divina retribuição se refere à devida punição dos ímpios e à devida recompensa dos justos, né? Por essa razão, os justos podem ser fortes e não medrosos. Sabe, queridos, né? O Deus justo que nós servimos, o Deus Criador que criou todas as coisas, né? Ele dará recompensa para ímpios e para os que agradam o Senhor. E essa recompensa é na medida para cada um. E porque nós sabemos que esse Deus é justo e dará recompensa na medida para cada um, nós podemos nos posicionar como fortes. Fortes e não medrosos, queridos. Forte é aquele que confia no Senhor. Independente da afronta, independente do tempo que esteja vivendo, independente da perda, entende? Independente de qualquer coisa. Ele se sente forte porque ele sabe, o mesmo Deus que me colocou no deserto, ele é Deus para me colocar no jardim. Né? O mesmo Deus que me pune hoje para que eu não morra e não me perca no caminho errado, é um Deus que quando eu decido obedecer e acertar o meu caminho com Jesus, ele me cerca com as suas bênçãos, né? E com uma prosperidade. É o mesmo Deus. Então ele diz aqui, ó, por essa razão os justos podem ser fortes e não medrosos. Queridos, nós podemos ser fortes. Nós podemos nos posicionar como aqueles que têm um Deus forte do seu lado. Entende? Nós sabemos que não há força nesse braço de carne. Mas nós sabemos se esse braço, se esse coração, se essa mente se apoiar no Deus forte, o Senhor, né, nos verá como forte, porque Ele estará na nossa frente nos fazendo forte. Né? Então é isso. A obra de Deus transforma aquele que é cego
surdo, aleijado e mudo. Em outros lugares, em Isaías, essas incapacidades físicas são metáforas para todas as faltas que o ser humano tem, faltas espirituais. E aí ele explica, eles estão fisicamente mortos para a piedade, mas no futuro eles terão vida. Sabe, queridos, eles terão vida no futuro. É Deus falando. Então você pode crer nisso. Você pode crer que hoje, ainda que você esteja assim, como um cego, como um surdo, como um aleijado, como um mudo, a palavra de Deus vem para nos encorajar, que no futuro, se você buscar o Senhor, se você decidir acertar o seu caminho com Jesus, você terá vida. Você terá vida, E aqui nós podemos entender, que o cego é aquele que não vê mais beleza nas coisas do Senhor. Seus olhos não enxergam mais beleza nas coisas do Senhor. Aqui o surdo é aquele que não dá mais ouvido à palavra de Deus, Não consegue mais dar ouvido aos conselhos que vêm da parte do Senhor, E o aleijado é aquele que decidiu andar de qualquer jeito, que não quer mais endireitar as suas veredas diante do Todo-Poderoso. E o mudo é aquele que se calou, que Deus, o separou para falar, para proclamar sua palavra, mas ele decidiu se calar, porque não tem mais nada para dar, não tem mais nada para entregar, E a própria palavra, em muitos jargões a gente escuta, Aí no mundo mesmo fala que a boca fala daquilo que encheu-se o interior do homem e da mulher, E quando não tem mais nada para falar, é porque está vazio, É vaso quebrado, Não tem mais nada para derramar na vida de ninguém, Então, eles estão fisicamente mortos para a piedade, mas no futuro eles terão vida. Quero que você grave essa passagem, essas palavras. No futuro, se você decidir endireitar as suas veredas com o Senhor Jesus, Ele te dará vida. Não será mais morto, não será mais cego, não será mais surdo, não será um aleijado e não será mudo. Deus te dará vida. Não somente os coxos andarão, mas eles saltarão como o cervo. Não somente o mudo falará, mas cantará, de alegria. Uma transformação semelhante é descrita com a linguagem da natureza também, O Senhor fala para que todos possam compreender. A linguagem do Senhor é simples, Então, o chão ressecado mandará água, para que você entenda, que o tempo de deserto, o tempo de sequidão, o tempo do Senhor punir, as suas decisões erradas, ele também tem um fim. Ele também se cessa. Então, o chão ressecado mandará água. A terra que servia apenas para os animais do deserto, como os chacais, serão verdejantes. Olha, queridos, creia nessa palavra, queridos, em nome de Jesus, Israel, com os seus profundos vales, com seus profundos vales e o seu terreno montanhoso, era uma terra difícil. Pode ser que você hoje se considere essa terra difícil, ou o deserto que você trilha você considera muito difícil, difícil de atravessar, difícil de terminar, difícil de cessar, difícil de sair dele. Mas Isaías profetizou uma grande estrada, queridos, uma grande estrada. Essa estrada será um caminho de santidade, um nome que indica que ele proverá acesso a Deus. Entende? Então, Isaías diz que Deus, que ele profetizou Isaías, usando Deus a boca de Isaías, que uma grande estrada, queridos, não é uma pequena estrada, uma grande estrada. E essa estrada será um caminho de santidade, um nome que indica que ele, o Senhor, proverá acesso para mim e para você até Deus.
para você e para os seus ter acesso a Deus, né? Deus usou na boca do profeta Isaías para profetizar e hoje usando esse instrumento pequenino para te lembrar que o Senhor, né, criou, proveu, profetizou, proveu, ele não existia, mas ele fez essa estrada, uma grande estrada, e essa estrada será um caminho de santidade, um nome que indica que ele proverá um acesso a Deus, né? Quanto aqueles impuros não passarão por esse caminho, né? Não passarão por esse caminho, uma vez que ele leva a presença de um Deus santo, entende, queridos? Né? Então, se hoje estamos cometendo qualquer tipo de impureza que desagrada o Senhor, abandone, né? Porque os impuros, está descrito na palavra de Deus, que não passarão por esse caminho, uma vez que esse caminho leva a um Deus que é santo, e impuros não trilham caminho que leva a um Deus santo, entende? Então, para você trilhar esse caminho, essa grande estrada que dá acesso a Deus, você tem que deixar a impureza de lado, você tem que abandonar o pecado, né? Você tem que desistir, né, da impureza. Até mesmo os simples não se desviarão se procurarem andar nesse caminho, sabe? Os mais simples, aqueles que ninguém acredita, se esses decidirem andar por esse caminho, eles não se desviarão. O que você diz que você não consegue andar no caminho do Senhor? Você consegue sim, com a ajuda de Deus você consegue. Tá? A palavra de Deus diz que até os simples, os mais simples, se decidirem não se desviar desse caminho, né, poderão andar nele, nesse caminho que dá acesso à presença de Deus. Né? A estrada descrita no versículo 8 será uma estrada segura, queridos, segura, e conduzirá a Sião, que é o céu, que nós sabemos, né? Então, essa estrada descrita em Isaías, né, ela será uma estrada segura, não será qualquer caminho, entende? Deus quer te conduzir por um caminho seguro, diferente do caminho que você tem trilhado. E este caminho é seguro e nos leva ao céu, que é Sião aqui, né? Sião aqui representando o céu para nós, onde Deus dá a conhecer a sua presença, onde Deus dá a conhecer da sua presença a todos que decidem trilhar nesse caminho, né? A todos que decidem ser seu povo, entende? Decida, querido, hoje trilhar esse caminho, essa estrada que nos conduz à presença do Senhor, essa estrada que cobra de nós que abandonemos a impiedade e a impureza para podermos ver o Senhor, para poder trilhar nesse caminho. É um caminho seguro, queridos, que conduz a minha e a sua vida até o céu. Ele também nos ensina. E está descrito em Isaías que no ano 701 a.C., os assírios tinham derrotado o rei de Israel, né, ao norte, em 702 a.C., e colocado Judá numa posição em que a nação tinha que pagar um tributo anual aos assírios, né, para não serem atacados, né, para não serem atacados. Sabe, queridos, o que eu vejo aqui é que o inimigo sempre vai ter alguma coisa das pessoas que as fazem ficar dependendo do inimigo, sabe? Olha, é um tributo só, né? É uma falha só que eu exijo de você, né? É um erro só, é só nessa área, entende? Né? Então, os assírios tinham derrotado o rei de Israel, né, em 702 a.C. e colocado Judá. Então, tipo assim, uma área de derrota, né? Uma área de derrota, basta apenas uma área de derrota na nossa vida, para que a gente fique na dependência, né, fique como devedores, sabe?
E toda vez que você se sente devedor de alguma coisa, querido, o inimigo te cerca e coloca você ali. Você tem que ficar na dependência dele. Você não consegue ser livre, você não consegue romper, você não consegue ser feliz, você não consegue, sabe, fazer as coisas da forma que deveria ser, da forma correta. Você não consegue se posicionar. Por quê? Porque em uma área você deixou o inimigo te derrotar. E por ter sido derrotado em uma única área, você tem que pagar tributo para Satanás. Aí você quer se libertar e fala, não, porque você me deve. Querido, Jesus te chamou para você ser livre por completo. Destrói esses impedimentos que aí que faz você se sentir preso aí nesse pecado. Peça ajuda ao Espírito Santo, se renda a Cristo por completo, porque Deus, ele pagou um alto preço, foi pelo seu corpo inteiro, foi pela sua liberdade plena, queridos. Então, se há áreas da sua vida que ainda você se sente preso, entrega essa área para Jesus e confia que ele é poderoso, porque ele já fez por mim, por você, ele já pagou o alto preço por mim, pela sua vida. Não foi a metade, queridos, não foi só uma área da sua vida, ele comprou você e a mim por completo. Então você tem que lembrar e falar isso para Satanás, que você foi comprado por completo por Cristo, pelo sangue dele vertido naquela cruz, e não existe área da sua vida que Satanás vai dominar, porque você pertence por completo a Cristo. E é assim que você tem que se posicionar, como nós lemos lá, não como medroso, mas como forte, porque o nosso Deus é forte. Toda vez que você amedrontar-se diante da afronta de Satanás, você vai ser visto por ele como medroso e você vai ter áreas da sua vida barradas. Então lembre-se, ainda que você não se sinta forte, você tem um Deus forte, se apoie nele. Se apoie nele. Então, por os assírios terem derrotado Israel, Israel foi colocado nessa posição em que a nação tinha que pagar um tributo anual para os assírios, para não ser atacado, sabe? Todas as vezes você decide, fala, não, agora eu vou romper. Aí o inimigo vai lá e te amedronta. Olha, se você der um passo de fé, eu vou lá e eu acabo com você. Queridos, ele não é mais poderoso do que Deus na sua vida. Você não confia no Senhor? Coloque toda a sua confiança em Deus. Se você colocar toda a sua confiança em Deus, Deus coloca todo o poder dele para defender você, para justificar você, para guardar você, para endireitar as tuas veredas, os teus pés, o teu caminho. E não há demônio no mundo, não há potestade, não há principado, não há nada que vai te impedir de você viver aquilo que Deus tem para você. Entende? Mas você precisa se posicionar como aquele que tem um Deus forte diante de ti e não como um medroso. Nosso posicionamento diante de Deus diz para Deus quem nós somos, e quem ele é para nós, principalmente, porque quem Deus é, ele não mudou, ele não deixa de ser quem ele é, se eu não acredito na grandeza dele. Ele continua sendo grande e sendo Deus. Mas quando eu me posiciono, eu mostro para Deus quem ele é na minha vida, na minha história. É por isso que nós precisamos nos posicionar. Precisamos mostrar o inferno quem Deus é na nossa vida. Queridos? Então, em 703 a.C., Senaqueribe, o sucessor de Sargon no trono da Síria, muitas nações, inclusive Judá, aproveitando essa mudança, Senaqueribe então assume o trono do seu pai Sargon. Então, no decorrer dessa mudança, muitas nações, inclusive a nação de Judá, em sua sucessão, ou na mudança de liderança, viram isso como uma oportunidade para se rebelarem contra a Síria. Houve uma mudança de reino ali entre os assírios e Judá aproveitou essa mudança para se rebelar contra a Síria. Queridos, Deus muitas vezes usa realmente o inimigo para punir o povo de Deus. Então, podemos entender aqui que a Síria, se fosse o castigo de Deus para Judá. O castigo de Deus. Então, quando Deus está castigando, quando Deus está punindo o seu povo, não existe oportunidade favorável para quem está sendo punido. Entende? Não vai adiantar se rebelar
contra o inimigo. Ao invés de você perder tempo se rebelando contra o inimigo, né, você deve se humilhar diante do Deus, né, que te protege do inimigo. Né? Então, não adianta você querer lutar com aquele que você não tem força para lutar. Porque se você não se apoiar em Deus, Satanás te mata. Se você não se apoiar em Deus, o inimigo das nossas almas nos mata. Entende? Então, não tem porquê ele usar de oportunidade de mudança de trono aqui do inimigo para se rebelar contra o inimigo. Né? Deus não nos salvou, não nos libertou para nós ficarmos rebelando contra o inimigo. Não, queridos. Deus nos salvou para nós nos aproximarmos de Deus e o Deus que habita em nós, que é grande, vencer o inimigo das nossas almas. Porque sem a presença de Deus na nossa vida, nós não conseguiremos abater o inimigo das nossas almas e muito menos nos posicionar como filhos diante de tudo que nós vemos nesse mundo. Então, contra a Síria. Depois de cuidar dessas rebeliões, né, então o rei da Síria, Senaqueribe, depois que ele cuidou das rebeliões que o povo ali organizou, né, perderam tempo organizando rebelião, né, queridos? Porque ao invés de criar rebelião, a gente tem que se aproximar e se prostrar diante do Senhor. E isso realmente resolve, né? Então, depois de cuidar das rebeliões em outras partes do seu império, Senaqueribe voltou a sua atenção para Judá, né? Então, não perca tempo, queridos. Não desperdice a sua energia, né, se rebelando. Não vale a pena, né? Use a sua energia para se aproximar de Deus, para se consertar com Deus, para voltar para a presença de Deus. É nisso que você tem que depositar a sua energia, em nome de Jesus, amém? Voltou então a sua atenção para ajudar, porque enquanto você não faz a coisa certa, o inimigo sempre vai ter acesso a você e os olhos dele uma hora te acham, entendeu? Né? Então a melhor coisa para ficar escondido do inimigo é você se acertar com Jesus, que aí você é coberto, você fica invisível para o inimigo. E eles não fizeram isso, né? Foram se rebelar, é isso que dá. Não fizeram o que tinha que fazer, né? Quer se proteger do inimigo? Se aproxima do Senhor, porque os olhos do Senhor te protegem do inimigo, né? Então, depois dele ter resolvido as revoltas, as rebeliões, ele se voltou os olhos para ajudar novamente, né? Então, em 701 a.C., ele tomou facilmente muitas cidades protegidas, menores no caminho de Jerusalém. Ele está falando aqui que o inimigo do povo de Deus tomou muitas cidades de maneira fácil, né? Será que a sua vida, a minha vida seria uma dessas cidades que foram tomadas pelo inimigo e de maneira fácil? Será que a minha, a sua vida também foi uma dessas cidades que, ao invés de se aproximar do Senhor, foi se rebelar, né, contra o inimigo, achando que podia contra o inimigo sem estar de fato consertado com o Senhor? Então, ele tomou facilmente muitas cidades protegidas menores no caminho de Jerusalém. Para relatar desses confrontos, né, a cidade de Laquis, né, que era uma importante cidade ali do guarnecimento, né? Guarnecimento, querido, fala de um conjunto de tropas que ficava ali naquela cidade de Laquis, né? Então, e aproximadamente a 48 quilômetros a oeste de Jerusalém, né, ficava Laquis, uma cidade onde um conjunto de tropas ficava, né? Então, junto com outras cidades, ela, Laquis, guardava a estrada que conduzia a Jerusalém, né? O rei da Síria, com seus exércitos, estava ainda em Laquis quando enviou o seu comandante Rabsaqué, talvez uma representação hebraica de um título acadiano, que nós podemos dizer copeiro-chefe, né, para apresentar um ultimato a Jerusalém. Quantos ultimatos você tem recebido ultimamente? Quantos ultimatos o inimigo tem dado para você na sua história, no seu ministério, na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida profissional? Quantos ultimatos você tem recebido do inimigo? Então, para apresentar um ultimato a Jerusalém, o Rabsaqué ficou no mesmo lugar onde Isaías tinha confrontado Acais em uma ocasião anterior. Isso nos faz lembrar que o rei judeu anterior tinha sido avisado por Deus,
Quantas vezes nós somos avisados antecipadamente por Deus? Não faça isso, né? Não abandone o Senhor, não trilhe esse caminho, aceite os conselhos, né? Ouça a palavra, medite na palavra, analise as suas decisões, né? Então, Rabsaqué ficou no mesmo lugar onde Isaías tinha confrontado Acais em uma ocasião anterior. Isso nos lembra que o rei judeu anterior tinha sido avisado para não confiar nos assírios, mas Acais não deu ouvido a esse conselho, né? Muitas vezes estamos passando, penando, porque não ouvimos os conselhos que da parte do Senhor nos vieram, né? E a gente desprezou. E isso levou à situação presente, né? O cerco, vamos dizer assim. Rabsaqué tinha por propósito, né, esse ultimato, obter a rendição do povo de Deus, do rei Ezequias, né, o rei de Judá. E para alcançar seu propósito maligno, né, de forçar uma rendição do povo de Deus, Rabsaqué questiona sobre a base do fundamento da confiança do seu povo, perguntando se o povo de Judá estava militarmente preparado para enfrentar a ameaça da Síria. Né? Quantas vezes o inimigo pergunta para mim e para você, e aí? Né? Está preparado para me encarar? Você é mesmo um homem de fé? Você é mesmo uma mulher de fé? Ah, você é mesmo um filho de Deus? Você é mesmo uma filha de Deus? Né? Está disposto? Você acha que você consegue lutar contra mim? O inimigo fala isso para nós todos os dias, querido. Todos os dias ele vem nos dar um intimato, sabe? Ele vem trazendo questionamentos à minha, à sua mente, ao meu, ao seu coração, à minha, à sua fé, sabe? Buscando a nossa rendição diante do ultimato dele, né? Diante dos questionamentos dele, questionando o fundamento da nossa fé, né? Perguntando se o povo de Deus estava militarmente preparado para enfrentar a sua ameaça. O inimigo das nossas almas faz isso o tempo todo, queridos. E qual tem sido o nosso posicionamento em resposta ao ultimato que ele nos dá? Em resposta à tentativa de ele nos forçar a nos render? Então, preparado para enfrentar a ameaça da Síria, chamou o possível aliado, que seria o Egito, de cana quebrada, né? Ou vara. Até hoje as pessoas usam como apoio, ensinando através do profeta Isaías, nesse tempo em que Deus usou a vida do profeta, dizendo para o povo que o Egito não seria um aliado que merecesse confiança, né? Rabsaqué, após Rabsaqué questionar se Deus proveria proteção para Ezequias, né? Então, aqui o rei Ezequias tinha um aliado, e ele chama esse aliado do rei Ezequias de cana quebrada, né? Mas o Senhor também estava fazendo aqui os reis que se apoiavam em outros reis humanos e não no Senhor, de que nenhum aliado que eles escolhessem merecia a confiança, né, do rei. Que nós só podemos nos apoiar em um, que nós só podemos ter um aliado que vale a pena nós nos aliarmos, que é o Senhor, né, queridos? Não devemos colocar a nossa esperança em nada dessa terra, nem em reis dessa terra, né? Nem em governos, nem nada disso, queridos, mas somente no Senhor. Rabsaqué, questionando esses pontos, né, a Ezequias, só prova uma coisa, ou uma verdade, sobre Rabsaqué. Que Rabsaqué, de fato, não entendia nada de religião ou da fé do povo de Deus, do povo de Judá, do rei Ezequias, né? Porque quando ele faz esse tipo de questionamento, ele não entende a grandeza do Deus do qual Judá servia, né? E o rei Ezequias servia. Então, na verdade, a remoção de todos os altares, exceto do Monte Sião, que estava em conformidade com a lei de centralização em Deuteronômio 12. No entanto, Rabsaqué tinha uma mentalidade pagã, né, que assumia que um Deus se agradaria de múltiplos altares e, inversamente, ficaria insatisfeito
se o número de altares fosse reduzido, né? Então, somente, queridos, uma mentalidade realmente pagã, para entender dessa forma. Um dia nós também pensamos assim. Tínhamos um santo para cada área da nossa vida, queridos, né? Nós éramos devotos de tantas coisas para cada área da nossa vida, né? Cada mês do ano era um santo para se acender vela. Queridos, nós temos um único Deus, um único Senhor, e só a Ele, né, devemos dar toda a honra e toda a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Você não pode ter muitos deuses para você adorar, para você entregar a sua oração e as suas petições. Você só tem que ter um Deus, porque o Senhor, o nosso Deus, é ciumento e não divide a sua glória com ninguém. Então, era realmente uma mentalidade pagã de Rabsaqué. E ele, de fato, não conhecia, né? Não conhecia o Deus de Judá, né? Deus, ele quer que nós tenhamos um único Senhor na nossa vida, que é Ele, né? E o nosso altar seja levantado para somente Ele. A nossa adoração seja dada somente para Ele. E Ele não aceita que a nossa adoração seja dividida com mais nenhum outro Deus. Porque somente Ele é Deus e somente Ele é Senhor, né? Então, essa era a forma errada, né? Essa era a forma errada, né? A sua necessidade, a minha necessidade, querido, em todas as áreas da minha e da sua vida, ela deve ser entregue e apresentada somente a um Senhor. Esse único Deus e Senhor, que é soberano, sempre eterno, que é o nosso Deus, né? Que nós o conhecemos em imagem de homem, né? Imagem de filho de homem, como Cristo Jesus que veio à Terra, né? Somente esse, queridos, né? Somente Ele tem poder, sabe, de suprir todas as necessidades da minha e da sua vida, em todas as áreas da nossa vida, né? Você não precisa pegar cada área da sua vida e entregar para um Deus diferente. Não, você pode pegar toda a sua vida, com todas as áreas e todas as suas necessidades e colocar na mão desse Deus único e sempre eterno, que é o nosso Senhor Jesus, que Ele é poderoso para te ajudar a resolver todas as questões da sua vida. Rabsaqué, então escarneceu do Deus de Judá, oferecendo ao povo de Deus 2.000 cavalos, sugerindo que eles não poderiam encontrar cavalheiros para eles. Ele daria, uma afronta, queridos, escarnecendo-se do povo de Deus, dizendo assim, ó, eu vou dar 2.000 cavalos para vocês, mas sabe qual que é o problema? Vocês não têm nem cavaleiros para montar esses cavalos. Olha a forma dele escarnecer do povo do Senhor, sabe? É como se o inimigo dissesse assim, olha, ainda que eu te desse tudo que você me pede, ainda assim, você não ia conseguir alcançar o seu objetivo, porque não há força em você, não há força no seu Deus para você alcançar o que você quer. Queridos, eu digo para você, o Deus forte que eu e você servimos, o Deus forte, sabe? Que num amor tão incalculável que a nossa mente não consegue alcançar, se doou, foi para aquela cruz, sendo santo, sendo sem pecado, e se entregou e morreu por mim e por você, sabe? Ele não pode, não deve ser escarnecido por qualquer que seja. Sabe quando nós escarnecemos o Senhor? Quando nós cometemos um pecadinho, Porque não existe pecadinho nem pecadão, eu estou aqui só conjecturando. Sabe quando você e eu decidimos cometer um pecadinho? Nós escarnecemos do Senhor, como esse Rabsaqué escarnecia-se do povo de Deus, dizendo, olha, ainda que eu te dê 2.000 cavalos, você não terá cavaleiros para montar. Sabe? Escarnecendo-se do povo de Deus, zombando do povo de Deus e também do Senhor. Então, quando você permite que o inimigo tenha áreas da sua vida que ele domina, você está permitindo que ele zombe do Senhor, porque você é imagem e semelhança de Deus. Entende? Então você precisa se desprender e entregar toda a sua vida e todas as áreas da sua vida para o Senhor. Para que o inimigo não zombe de você, porque você é imagem e semelhança do Criador. E Deus comprou e quer te comprar. Se você ainda não se entregou para Cristo, Ele quer te comprar. O sangue dele é o preço pago pela sua vida. E já foi pago, basta que você entenda do sacrifício. Entende? Não deixe mais o Senhor escarnecer-se da sua vida, do seu ministério, da sua família, da sua chamada, em nome de Jesus. Então, ele diz que daria 2.000 cavalos, mas infelizmente Judá não tinha quem os montasse.
Aqui a declaração de Rabsaque reflete a teologia pagã do Antigo Oriente Próximo. Né? Os assírios até criam que o Deus de Israel era realmente uma divindade real, mas não cria, pois acreditavam que não deveria ser forte. Né? Mas nós precisamos, né? Nós precisamos nos posicionar como filhos, porque o nosso Deus é forte. Né? O nosso Deus é forte. Eles olhavam para o povo e via que o povo não tinha força. Né? Todas as vezes que você olhar para o seu semelhante, ver ele caindo, ver ele pecando, você vai diminuir a grandeza do Senhor, mas todas as vezes que você olhar para Deus, você vai ver essa pessoa se levantando e glorificando o nome do Senhor. E aí você vai entender o quão grande é o seu Deus. Porque Deus, ele se torna maior ainda para nós, quando nós vemos esse Deus poderoso levantar pessoas como eu e como você, do pó da terra, do charco de lodo, desse mundo tenebroso e de toda forma de malignidade, de pecado, de maledicência. Quando nós vemos o poder de Deus levantando essas pessoas e arrancando elas da mão de Satanás, nós entendemos o quão grandioso é o nosso Deus, e quão poderoso ele é, e quão forte ele é. Ele é muito mais forte do que o inimigo das nossas almas, porque ele já venceu Satanás e seus demônios. Ele já venceu, queridos, naquela cruz. Precisamos tomar posse dessa verdade. Então, eles até criam que o Deus do povo de Judá, do rei, era uma divindade real, mas não cria que ele fosse forte. Por isso, subjugavam a força do Senhor, tentavam subjugar a força do Senhor, dizendo que ele não era forte. Mas eles conheceram o poderio do Senhor. Até podemos, aqui, Rabsaque afirmou que o Deus de Judá tinha ordenado a destruição da nação. Sabe, queridos, quando ele estava zombando, falando assim, olha, eu vou arrumar 2.000 cavaleiros para vocês. Mas sabe qual que é o problema? Vocês não têm quem monte nesses cavaleiros. Então, como que vocês vão lutar contra nós? E aí, quando eles faziam essa comparação, ele dizia, afirmando, o Deus de Judá ordenou a destruição de vocês. Porque como que pode? Não tem equivalência para nós lutarmos. Vocês já estão derrotados. Então, eu entendo que o Deus de vocês ordenou a destruição de vocês. Queridos? Só que não. Só que não. Deus, ele gosta dessas coisas. Sabe, ele gosta de tirar totalmente o poderio das nossas mãos. Sabe por quê? Para que todo o poder fique na mão dele. Para que o inimigo entenda quem está nas nossas vidas. Para que o mundo entenda que realmente não foi força humana que fez as coisas. Que foi realmente o poder do Senhor. Que foi realmente a mão do Senhor que realizou a grande obra na nossa vida. Entende, queridos? Então, quando ele diz isso, que eu vou oferecer para vocês 2.000 cavalos, porque vocês não têm quem monte, Já que vocês não têm quem monte, vocês não têm equivalência para lutar contra nós. Nós já vencemos vocês. Prova disso é que o Deus de vocês nos entregou vocês nas minhas mãos, Entregou vocês para serem destruídos. Isso porque eles não entendiam o poder do Deus que esse povo servia, queridos. Você precisa se posicionar a ponto de fazer o inferno entender o tamanho do Deus, o poder do Deus que você serve, que está na sua vida, queridos. Em nome de Jesus. Se posicione dessa forma, com essa firmeza, com essa convicção. E o Deus que você serve, na fé que você tem nele, fará tudo por você. Destruirá a zombaria do inimigo. Destruirá a história de derrota da sua vida. Em nome de Jesus. Então, eles diziam isso, queridos, Porque antes, nós sabemos de fato que Deus usou povos estrangeiros para punir o seu povo. Porém, neste caso, ouça bem, porém neste caso, Deus usou muitas vezes a situação que você está para punir, para fazer você voltar para o caminho. O caminho que conduz à santidade, que conduz ao céu. Deus, com certeza, fez isso muitas vezes na minha e na sua vida, para nos trazer de volta. Só que agora, queridos, agora é diferente. Como nesta palavra. Porém, neste caso, Rabsaque estava errado. Como vemos nos capítulos seguintes,
né, ao continuar a ler a história, no confronto, porque há confronto que Deus permite, queridos, né, somente para expor a fraqueza do crente, não para matá-lo, ou para, muito menos, para promover o inimigo das nossas almas. Não. Deus permite certos confrontos, que é apenas para expor as nossas fraquezas e tratá-la, né, e curar, muitas vezes, as áreas pecaminosas da nossa vida. Deus permite confronto, né, para expor e tratar. Porque se o mal não é exposto, não pode ser tratado. Entende? Mas não é para matar. E muito menos para exaltar o inimigo. Então, neste caso, sabe que os assírios haviam dito, por meio de Rabsaqué, que olha, eu tenho certeza que o Deus de vocês entregou vocês nas minhas mãos para me destruir vocês. Só que não. A palavra de Deus diz que ele estava errado. Que neste caso, porém, ele estava errado, porque Deus havia tomado uma outra decisão com relação a mim e a sua vida. Nós não fomos criados para destruição. Nós fomos criados para exaltar o nome do Senhor, né? Para manifestar a glória do Senhor, para manifestar a bondade, a salvação do Senhor, né? A remissão de muitos pecados, o perdão de muitos pecados, por meio da palavra que vem da parte de Cristo, né? Por meio do sacrifício de Cristo. Entende, queridos? Então, o inimigo das nossas almas está errado, porque o Senhor Jesus colocou um porém na minha e na sua vida. Colocou uma vírgula e está escrevendo uma história diferenciada de vitória para mim e para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, toma posse. Né? Expôs a fraqueza e tratou a fraqueza do povo. Né? Tratou o medo do povo. Né? Rabsaqué estava errado, como indicado pelos desenrolados acontecimentos, né, futuros, do confronto da Síria e de Israel. A língua ali usada, ou o dialeto, melhor dizendo, né, pelos assírios, era acadiano. Né? Os judeus falavam o hebraico nessa época. Então, Rabsaqué falou em aramaico, que era o mais próximo das duas línguas, que dava para os dois povos entender, com os judeus, né, a pedido da delegação judaica, pois não queria que o povo judeu ficasse amedrontado com a fala de Rabsaqué. Aramaico era a língua mais próxima do hebraico judeu. Rabsaqué não atendeu aos líderes judeus em sua língua por causa do pedido dos judeus. Não foi por isso. Não foi porque os líderes judeus pediram, né, que ele fez isso. Mas ele fez isso justamente, né, ou intencionalmente, para protagonizar, sabe? A seu próprio favor, fazer propaganda própria, né? Então, o inimigo, queridos, ele vai sempre fazer propaganda dele próprio. Sempre ele vai fazer a propaganda do inferno, né? E vai fazer uma propaganda muito bonita, né? Não vai fazer uma mal propaganda, ele vai fazer a propaganda, né? Para que você se iluda, para que você se amedronte. Ele sempre vai falar mais, entende? Ele sempre vai dizer que ele pode, né? E que você não pode nada, né? Ele sempre vai dizer que não tem solução para você, não adianta querer mudar, entende? A propaganda dele é sempre assim, né? Mas o nosso Deus não precisa nem de propaganda, porque a palavra dele é poderosa, né? Ele diz, o sim dele é sim, o não dele é não. Satanás precisa de toda uma propaganda para poder enganar a mim e a você. Deus não. Quando ele envia a sua palavra, ou de sim ou de não, ele cumpre a sua palavra e nós entendemos que Deus é Deus no que ele faz, porque ele sempre cumpre o que ele fala. Entende? É diferente de Satanás, que nunca cumpre nada. Então, intencionalmente, ele usou a fala no aramaico para fazer a sua propaganda de si mesmo, fazer com que um número maior de pessoas ouvisse e ouvindo ficassem amedrontados, né? Quando ele obteve a atenção da maioria do povo, né? Lembrou o povo das consequências de um cerco prolongado, do que um cerco prolongado poderia gerar, sabe? Primeiro o inimigo, queridos, ele toma a nossa atenção, né? Com qualquer coisa que ele sabe que vai tomar a nossa atenção. Primeiro ele toma a nossa atenção e aí ele faz propaganda, entende? Se ele tomar a sua atenção, ele vai tomar para ele, para os propósitos dele. Então, queridos, pare de dar sua atenção para o inimigo, né? Porque se você ceder a sua atenção para o
O que ele vai conseguir é tirar você do seu propósito e levar para o propósito maligno dele, né? Então, quando Rabsaque conseguiu chamar um maior número de pessoas para ouvi-lo, ele aproveitou que ele estava sendo ouvido e amedrontou o povo de Deus. Se você der ouvido para o inimigo, ele vai tirar a sua fé. E no lugar da sua fé, ele vai te encher de medo. Então não ceda os seus ouvidos para o inimigo, né? Continue confiando na palavra de Deus. Ceda os seus ouvidos para a palavra de Deus, para aquilo que acrescenta fé no seu coração. Se você ceder os seus ouvidos para o inimigo, se você se impressionar com a propaganda do inferno, logo mais você vai estar amedrontado e preso nas palavras de Satanás. E não é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Ceda os seus ouvidos, os seus olhos para aquilo que vem da parte de Deus. E você não será amedrontado. Então, assim que ele conseguiu toda a atenção do povo de Deus, ele começou a fazer as suas ameaças. Ele disse assim, olha, imagine o que pode gerar para vocês se o cerco se prolongar. Se o cerco se prolongar sem que vocês se rendam, sempre ele vai querer a sua rendição e a minha, queridos. Não se renda a nada, queridos. Seja forte em Deus. Não seja um medroso. Não retroceda. Em nome de Jesus. Fique firme na sua fé, na sua convicção. Você é filho, você foi comprado com o sangue precioso de Cristo. Então, queridos, ele amedrontando o povo, ele disse assim, olha, se vocês não se renderem logo, o inimigo fala isso todo dia para você, Se você não se render logo, lembrem-se, logo mais ficarão sem água. Logo mais terão que beber da própria urina, Logo mais terão que comer das próprias fezes, fazendo o povo se lembrar, O povo de Judeu, fazendo o povo se lembrar das 3 cidades, derrotadas pelos assírios. E aí os oficiais do rei Ezequias de Judá rasgaram suas vestes, revelaram a sua profunda aflição. Queridos, Deus nos conhece muito bem, queridos. Ele sabe qual é a maior e mais profunda aflição da minha e da sua alma. E nem por isso, ele fala para nós disso que nós sabemos, que muitas vezes nós sabemos qual que é a maior aflição das nossas almas. Mas o Senhor não usa disso. Sabe o que Deus usa? Ele usa da sua palavra para transformar a nossa aflição em fé. E nós não sermos derrotados por aquilo que aflige as nossas almas. O inimigo usou dessa ferramenta, queridos. Olha, se rendam hoje. Se você não se render hoje, logo mais vai faltar água, vai faltar comida. Você vai ter que beber da própria urina. Você vai ter que comer das próprias fezes. Sabe, queridos? O inimigo usa as ferramentas que você dá para ele. O inimigo usa os seus próprios erros contra você. Diminua os seus erros. Conserte o seu caminho. Conserte o seu altar. Volte para a presença. Se firme com o Senhor. Faça uma aliança com Ele. Faz um concerto com Jesus. Porque, como lemos nesse caso, Rabsaque estava errado, queridos. O inimigo está errado a meu e a seu respeito, queridos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O inimigo está errado a seu respeito. Sabe? O ultimato que ele quer dar na minha e na sua vida, queridos, Jesus já deu para nós uma palavra, Testelestai, sabe? Está consumado, querido. No lugar do ultimato do inimigo, Jesus Cristo disse naquela cruz, Testelestai, está consumado. É isso que você tem que ouvir, é para isso que você tem que dar ouvidos, é nisso que você tem que crer, que o que ele fez naquela cruz te comprou, sabe, te libertou das mãos do inimigo. Não volte, queridos, não torne atrás, as práticas do erro, Então, porque, como nós lemos nesse caso, Rabsaque estava errado e Deus não usou, desta ocasião para matar ou oprimir o seu povo, mas somente para exaltar o nome do Senhor. Queridos, o que você viveu,
o que Deus permitiu que você viveu até o dia de hoje, né? Foi somente para exaltar o nome do Senhor. Ele entendeu que se ele permitisse que o inimigo te oprimisse um pouco mais, Deus ia extrair de você o que ele tem de melhor dentro de você. Sabe, queridos? Deus permite que você seja machucado, que você seja moído, para você voltar, se debruçar aos pés do Senhor. Voltar a depender do Senhor. Voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a se consagrar, né? Voltar a compartilhar da palavra, voltar a crer, voltar a trabalhar, a ser fervoroso na sua fé, né? Então, como o Senhor disse nessa palavra, Rabsaque estava errado, o inimigo está errado a seu respeito. Isso não foi para te matar, não foi para somente te expor, né? Até expôs, né? O confronto até expôs as suas fraquezas, mas quando as suas fraquezas apareceram, Jesus derramou o sangue precioso dele sobre você, te curou, queridos. E aí o inimigo não encontrou mais brecha, nem na minha, nem na sua vida. E o nome do Senhor foi exaltado. O inimigo de verdade foi exposto e foi abatido pelo poder de Cristo, pelo poder da palavra. Queridos, fique com essa palavra. Isaías 35. Vem para nos lembrar. Dessa vez é diferente. Tudo que Deus permitiu na minha e na sua vida foi somente para que o nome do Senhor seja exaltado. Não foi para outra finalidade, queridos. Guarde isso. Tome isso como verdade. Use de tudo que você vivenciou como exemplo. Use de tudo que você vivenciou, das dores que você tem passado, para se fortalecer, para se aproximar mais de papai. E fique nos pés de Cristo. E confia no que Ele tem para você. E guarde o seu coração e endireite os seus pés. O caminho, queridos. O caminho. Deus maravilhoso. Há uma estrada, uma grande estrada, e essa estrada será um caminho de santidade, um nome que indica que Ele, o Senhor, proverá acesso à sua vida até Deus. E esse caminho e essa grande estrada é Jesus, queridos. Santifique-se, porque ninguém verá Deus se não for santo. Santifique, nos santifiquemos para que nós possamos ver o Senhor. Que Deus, na sua infinita graça, no seu infinito poder, fale mais ao meu e ao seu coração. Amém? Deus te abençoe, excelente sábado. Fica na santa paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ti, Jesus. Por isso eu te peço que o Senhor mesmo esteja indo de encontro, Paizinho, com todos que ouvirem a tua palavra, Senhor, e que todas as barreiras, que todas as dificuldades, que todas as formas de pecado, Senhor, de maledicência, Senhor, tudo aquilo que tem afastado o teu povo, Senhor, da tua presença, seja dissipado, destruído pelo poder, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo, Senhor, e declaro salvação, restauração, Senhor, de altar, restauração de vida, de casamento, de família, Senhor, de ministério, Pai, para o teu povo, em teu nome santo, e tu és poderoso para fazer não somente isso, papai, para fazer muito mais, e o seu nome ser glorificado na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, já te agradeço, papai, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, excelente sábado e fui. Glórias a Deus.